Olá, amigos. Hoje nós vamos retomar nossa discussão em torno dos poderes administrativos, mas para fazer uma análise específica agora dos tipos de poder. Nós tivemos aquela visão inicial de que o poder é um poder-dever, de que existem as formas de abuso de poder, o excesso de poder e o desvio de poder, e nesse momento a gente passa à análise individualizada dos poderes estatais existentes. A doutrina normalmente fala de 6 poderes: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, também chamado de poder normativo, poder de polícia. São os 6 poderes que são apontados: poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, também chamado de poder normativo, e poder de polícia. Então são esses os 6 poderes que a doutrina normalmente elenca, atribuídos ao Estado no exercício da sua função administrativa. Deve-se destacar que desses 6 poderes, a gente pode dizer que 2 deles, o poder vinculado e o poder discricionário, não seriam poderes materialmente falando. Não seriam poderes sob aspecto substantivo. Não seriam poderes materialmente falando. A gente pode dizer que poder vinculado e poder discricionário aparecem muito mais como qualidades, como atributos dos outros poderes. Você vai dizer, o poder de polícia em certas ocasiões é discricionário. O poder hierárquico em algumas situações é vinculado. O poder disciplinar é vinculado. Ou seja, a gente pode dizer que vinculado e discricionário são muito mais adjetivos do que substantivos. São muito mais qualidade dos outros poderes do que poderes em si, materialmente falando. Evidentemente que a distinção entre ato vinculado e ato discricionário, e por tabela poder vinculado e poder discricionário, ela vai voltar a ser abordada quando estudarmos lá na frente ato administrativo, em que a classificação mais importante subdivide o ato em ato vinculado e ato discricionário. Mas desde já teremos sim uma visão inicial, porque precisamos identificar esses tipos de poder: o poder vinculado e o poder discricionário. Ora, quando se fala de poder vinculado, significa dizer que o Estado, quando administra, está vinculado à lei. Ele não pode dela lei se afastar. Ele não pode escolher um outro caminho que a lei não prevê. A doutrina fala sempre que no poder vinculado não existe margem de liberdade. Eu não tenho opção a fazer. Eu só tenho um caminho a seguir. E desse caminho legal eu não posso me afastar. Existem várias definições de poder vinculado, evidentemente. Vamos passar aqui a análise de alguma dessas definições na lousa, em que a gente pode identificar alguns traços essenciais do poder vinculado. A lei atribui competência ao agente público, estabelecendo todos os elementos da conduta a ser adotada. Não tem o servidor público opção a fazer. Não há margem de liberdade. Deverá executar a vontade legal. Ou seja, eu, agente público, eu não tenho opção a fazer. Eu não tenho margem de liberdade. Ou como eu gosto de dizer brincando, no poder vinculado, o legislador não confia no agente público. O legislador não lhe dá opções a fazer. Ele não tem caminhos a escolher, ele só tem um caminho. É como se a lei desse competência ao agente público, direcionasse a um fim e dissesse: você só pode exercê-la visando cumprir aquele fim. E daquele fim não pode se afastar. Então, no poder vinculado, eu não tenho caminhos a escolher. Eu tenho que seguir o único caminho legal que a lei me reserva. Então, no poder vinculado, eu estou vinculado, eu estou adstrito à lei. A lei predetermina todos os elementos daquele ato administrativo. Por exemplo, a concessão de uma licença para construir uma casa. A licença é apontada normalmente como ato vinculado. Porque se eu cumpro as exigências da lei municipal para construir uma casa, se o meu projeto se adequa à lei municipal, se o meu projeto respeita o plano diretor do município, pago as taxas exigidas, enfim, cumpre tudo que a lei me exige para conseguir a licença, o município
tem que me dar licença. O município não vai ter a faculdade de concedê-la ou não concedê-la. Não pode o município avaliar, não, nesse município já tem muita casa, para quem mais casa? Ele não tem esse juízo de valor, ele não tem a liberdade de concedê-la ou não concedê-la. Ele tem que dar licença. Por quê? Porque ele está vinculado à lei, dela não podendo se afastar. Desta forma, quando se fala, né, ou seja, de poder vinculado, significa dizer que eu não posso me afastar do caminho legal que a lei me reserva. Se eu sou um servidor público e já tenho todas as condições legais para me aposentar, idade mínima, tempo de contribuição mínimo, tempo de serviço público mínimo, tempo no cargo público mínimo, e o mais importante, eu quero me aposentar, e eu entro com requerimento administrativo junto ao meu órgão público e demonstro que cumpro as condições para me aposentar, eu irei sim me aposentar. Não pode o Estado fazer o juízo de valor. Não, eu não posso ficar sem esse servidor nesse momento. Não existe esse juízo de valor. Nada impede que o chefe dele converse com ele para ele desistir da ideia, tudo bem. Isso é possível, não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, se ele realmente pretende se aposentar e cumpre as exigências para se aposentar, o Estado terá que lhe aposentar. Não vai existir a faculdade de aposentá-lo ou não aposentá-lo. Por quê? Porque a concessão da aposentadoria é um ato vinculado. O Estado, né, tem que me aposentar obrigatoriamente, já que eu reuni as condições legais para me aposentar. Desta forma, no poder vinculado, eu estou adstrito à lei 100%. Eu não tenho margem de liberdade. A lei não confia em mim, agente público. Eu não tenho opções a fazer. Eu vou executar a vontade legal, eu sou um condutor da vontade legal. A prática do ato que eu realizo no poder vinculado não pode se afastar da lei específica. No entanto, além do poder vinculado, nós temos também o poder discricionário. Em que aí sim, no poder discricionário, existe sim uma certa margem de liberdade. No poder discricionário, há sim a possibilidade do agente público fazer as opções dentre aquelas que a lei pré-estabelece. No poder discricionário, existe sim uma certa margem de liberdade. Ou como se diz, né, no poder discricionário, o legislador ele dá um certo crédito de confiança para o agente público para ele escolher uma opção dentre as opções possíveis. Desta forma, vamos tentar aqui identificar no quadro a identificação de algum desses elementos do poder discricionário. A lei atribui, né, competência ao agente público, estabelecendo certa margem de liberdade para escolher uma opção dentre as condutas previamente definidas pelo legislador. Há uma liberdade legal. Então vejam, no poder discricionário, o agente público tem opções a fazer. Ele tem caminhos a escolher. No poder discricionário, existe sim uma liberdade legal. Por exemplo, a Lei 8112 de 90, né, lá no artigo, um dos artigos da lei, está prevista a pena de suspensão. O servidor público, ele poderá ser suspenso, ele poderá vir a ser suspenso, se ele, né, reincidir numa infração apenada com advertência, a título de exemplo. E nos termos da lei, a suspensão poderá ser de 1 a 90 dias. Então eu posso ser suspenso por 1, por 10, por 15, por 30, 60 ou 90 dias. Então a lei me dá opções, eu tenho caminhos a escolher. Suspensão de 1, de 10, de 30, 60 ou 90. Pergunta-se, ser suspenso por 90 dias é a mesma coisa de ser suspenso por 30? Lógico que não. 30 dias eu fico um mês em casa sem receber remuneração. 90 dias eu fico 3 meses em casa sem receber remuneração. Lógico que é muito mais grave ser suspenso por 90 do que por 30. Mas aí se pergunta, quem é que faz a escolha se é 30, 60 ou 90? É o Estado. A comissão disciplinar, juntamente com o chefe, responsável pela punição, vai escolher uma das penas possíveis. Então vejam, se no poder vinculado a lei predetermina o único caminho legal que pode ser trilhado, no poder discricionário, a lei estabelece vários caminhos. E dentre esses caminhos, ele vai escolher um deles. Ou seja, no poder discricionário, existe uma liberdade legal. Eu sou livre
dentro das opções que a lei me assegura. Eu posso escolher suspensão de 30, 60, 45, 90, 15, 12, 8, 10, enfim. Quem é que escolhe? É o Estado. A lei não vai escolher. A lei estabelece o parâmetro mínimo e o parâmetro máximo. Aí se pergunta, professor, e por que a lei faz isso? Ora, a lei faz isso por uma razão. Porque o legislador, ele tem a convicção de que ele, legislador, não tem como predeterminar todas as condutas humanas possíveis. Ele sabe que é impossível reduzir a um texto legislativo, a um texto normativo, a definição de todas as condutas humanas possíveis. Então ele recorre muitas vezes a normas vagas, a normas imprecisas e prevê para elas várias consequências. E o administrador público, à luz do caso concreto, vai verificar a gravidade maior ou menor dessa infração, a fim de aplicar uma pena mais grave, uma pena menos grave, uma pena intermediária, o que seja. Então o legislador, ele tem a convicção da sua limitação e dá essa liberdade ao agente público, porque o agente público vai ter melhores condições, no caso concreto, de escolher o caminho mais justo, mais razoável, mais adequado. E há também a convicção que o legislador tem muitas vezes, de que ele, legislador, por estar distante do fato concreto, talvez não conseguisse aplicar uma pena tão justa quanto, ou seja, o agente público. E o agente público, por estar mais perto do fato, ele tem melhores condições de escolher o caminho mais adequado. Então o legislador, consciente da sua limitação, resolve outorgar algum espaço de liberdade ao agente público para que ele faça uma opção dentre as opções possíveis. É aí onde vai residir essa discricionariedade administrativa. Mas aí se pergunta, eu tenho liberdade, eu posso escolher uma das opções que a lei pré-estabelece, de fato. Mas vejam, você não deve confundir a discricionariedade com a arbitrariedade. Porque na arbitrariedade, eu vou arbitrar o caminho, a consequência, a pena que eu achar conveniente. A gente pode dizer que na arbitrariedade existe uma liberdade mais ampla, total. E que eu não estou pré-determinado, eu não estou pré-estabelecido. Eu posso escolher várias condutas e a lei não me limita em nenhuma delas. Quando se fala de discricionariedade, é preferível se dizer que existe uma liberdade legal. Eu sou livre, mas não sou tão livre assim. Porque a lei vai pré-estabelecer o mínimo e o máximo. E nesse intervalo é que o agente público vai agir. É nesse intervalo que ele vai ter a liberdade de atuação. Daí é preferível se dizer que a discricionariedade é uma liberdade legal, é uma liberdade vigiada, é uma liberdade à luz da lei. Se a lei diz que eu posso aplicar a quem reincide em infração punida com advertência, suspensão de 1 a 90 dias, eu não posso escolher suspensão de 120. Porque se eu escolher 120, eu estou fazendo uma opção ilegal, uma opção que desatende a lei, uma opção que desrespeita a lei. Daí se falar com frequência que a discricionariedade é uma liberdade legal, é uma liberdade, mas dentro de parâmetros legais pré-estabelecidos. Eu falei agora há pouco que no poder vinculado, o agente público não recebe um crédito de confiança do legislador. O legislador não confia nele. Tanto que ele vincula, estabelece um caminho que a lei reserva. No poder discricionário, existe um certo grau de confiança. O legislador dá uma certa liberdade ao agente público, dá. Mas é uma liberdade vigiada. Ou seja, confia, mas não confia tanto. Porque se o agente público ultrapassar os limites da lei, ele vai incorrer sim em ilegalidade. Daí dizer-se sempre que a discricionariedade é uma liberdade legal, é uma liberdade vigiada, é uma liberdade dentro de parâmetros pré-determinados, pré-estabelecidos. Eu faço a opção? Faço. A lei me dá a opção? Dá. Mas me dá a opção dentre as opções que ela pré-determina. Daí se dizer com frequência que o legislador confia, mas confia desconfiando. Confia vigiando, confia pré-estabelecendo condutas mínimas e máximas dentro das quais o agente público pode agir. Então, essa discricionariedade, há uma liberdade, mas uma liberdade legal,
uma liberdade dentro de parâmetros pré-estabelecidos, em cumprimento até mesmo ao princípio da legalidade. Okay? Até a próxima aula.